deu o toquezinho remoque ao Francesco Farioli, também com alguma justiça. Também temos que olhar depois para o Porto, porque quando Farioli mete Rosário em vez de meter o Rodrigo Mora, naquele momento não faz sentido nenhum, na minha opinião. Quer dizer, o Porto estava com uma grande dificuldade em desbloquear a organização do Benfica, estava com uma cratera muitas vezes no centro do relvado, um espaço que era de ninguém, e não conseguiu colocar no campo o jogador que mais facilmente invadiria esse espaço e criaria um problema diferente ao Benfica. Entrar Pablo Rosário, eu percebo que é o jogador fetiche do treinador, mas para aquele lugar, naquele momento, confesso, numa equipa que queria ganhar e que tinha tudo para ganhar e para dar um passo decisivo no campeonato, pareceu-me uma escolha completamente absurda. E em 3 ou 4 minutos, Rodrigo Mora justificou isso. Tenho elogiado recorrentemente o Farioli, acho que ele está a fazer um trabalho notável no Porto. Ali pareceu-me que outra fosse a fase da relação do treinador com os adeptos do Porto, e não lhe perdoariam ter colocado o Mora só aos 90 minutos em campo para jogar 4 minutos e mesmo assim quase ter decidido o jogo. Dito isto, volto a essa cratera porque me parece que explica um bocadinho o jogo. Aquele espaço enorme que se abriu no meio campo tem a ver com duas questões. O Benfica perceber que se travasse a entrada de bola no Varela, a ligação do Porto por dentro ficava muito condicionada. Ou seja, o Porto iria viver sobretudo dos triângulos que cria a partir dos corredores, Alberto, Fraolti e PP de um lado, o Moura, o Gabri e o Borja e uma questão importantíssima é que o Alberto, nesta altura, não é o Alberto do início da época, e nota-se isso, e acho que o Porto ficou manco por causa disso. Ele terminou o jogo com muitas dificuldades físicas. Mas o Alberto também não é um criativo, não é o Alberto que vai querer dar criatividade. Dá a cavalgada, como dá o Moura, e portanto... Mas o Benfica percebeu isso, então o Benfica colocou o médio puro. Barrenetxea, em vez de ser um 6, foi um médio esquerdo para marcar Fraolti, e o Rios foi um médio direito para marcar o Gabri Veiga. Quem é que fica no corredor central? Não fica ninguém, porque o Porto não também ocupa. Não tem lá ninguém. Ou seja, se a bola não entrar no Varela, o Porto não vai ocupar, desde logo porque tem um ponta de lança como o Samu, que não tem características de recuo para segurar uma bola, para ligar. O Samu tem muitas limitações desse ponto de vista, e percebe-se mais quando o nível do jogo é de exigência superior, como foi este. Quando baixava o Samu, ia também o Otamendi sempre exatamente, atrás. O Otamendi afundava com o Samu, não deixava receber e rodar, ele tem dificuldade no primeiro toque, e portanto o Porto também não o procura, porque conhece a natureza daquele jogador, e acabou por fazer o jogo demasiado repetitivo. Foi um jogo demasiado repetitivo, ou seja, aquele rolo compressor da dinâmica que normalmente precisa de encontrar espaço, atrair jogadores para depois circular a bola e aparecer aqueles movimentos entre lateral e central contrário, quer do Gabri, quer sobretudo do Fraolti, esses espaços nunca apareceram, porque o Benfica fechou precisamente essas zonas de acesso à área do Benfica. E portanto, houve um Benfica competente neste sentido, indiscutivelmente, mas que não foi testado por um outro Porto taticamente um pouco mais criativo do que foi. Portanto, o Porto desiludiu-me por isso, o Benfica não me iludiu nunca em termos ofensivos,